Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito das síndromes hipertensivas na gestação. Nós temos vários tipos de alterações que podem acontecer relacionada à hipertensão arterial, tá? Hoje nós vamos conhecer algumas dessas classificações. A primeira que a gente vai discutir é a hipertensão arterial sistêmica, tá? Que é a pressão arterial maior ou igual a 140 por 90 milímetros de mercúrio, que é diagnosticada antes da gestação ou antes de 20 semanas de gestação. Ou seja, a mulher que já tinha, o diagnóstico de pressão alta, de hipertensão arterial, ou que descobriu, a hipertensão antes das 20 semanas de gestação. Ou seja, essa é classificada como hipertensão arterial sistêmica. A hipertensão arterial sistêmica é a doença que mais frequentemente complica a gravidez, acometendo de 5 a 10% das gestações, sendo responsável pelo maior índice de morbidade e mortalidade materna e perinatal. Ou seja, o que nós temos hoje de dados estatísticos? A doença que mais mata e que mais causa problemas com a mulher e com o bebê é a hipertensão arterial. A etiologia, ou seja, a causa, ela permanece desconhecida. Os fatores etiológicos, eles são divididos entre fatores extrínsecos, que é classificado por raça, Então, o que a gente verifica? Que hoje a raça negra é a raça mais exposta a ter problemas relacionados à alteração de pressão. A idade também é um fator considerado importante. Quando nós falamos de saúde da mulher, a gente observa que extremos de vida reprodutiva é o público que mais está aí propício a desenvolver algum problema de pressão alta, tá? Ou seja, mulheres muito jovens ou mulheres mais velhas. O nível socioeconômico, ele também está associado ao aparecimento dessa doença, tá? Ou seja, pessoas que têm um poder socioeconômico desfavorecido são as pessoas que estão aí mais predispostas, Principalmente por conta do quê? Alimentação, Qualidade de alimentação. A obesidade, o tabagismo, diabetes, os problemas renais, históricos familiares de hipertensão arterial também são fatores importantes aí quando nós falamos de hipertensão arterial. E temos também os fatores que são classificados como intrínsecos ou obstétricos. Nos estudos recentes, o que eles encontraram, Eles estudaram lá as mulheres que mais apresentaram problemas aí voltados para a hipertensão arterial e eles encontraram dados que as que estavam parindo pela primeira vez, elas são mulheres que são mais predispostas a desenvolver esse problema. Gestação múltipla, ou seja, 2, 3 ou mais bebês, também é um fator de risco importante. Macrosomia fetal, o que é isso? Quando o bebê é grande demais, tá? Um bebê classificado como macrossômico é um bebê que pesa mais de 4 quilos, O polidrâmio também é um fator de risco importante, tá? Polidrâmio é o aumento do líquido durante a gestação e também a gravidez ectópica avançada, ou seja, aquela gravidez que em vez do bebê fixar lá dentro do útero, para se desenvolver, ele acaba fixando depois que ele se encontra com o espermatozoide e começa a multiplicação celular nas trompas. Então, quando a gravidez ectópica ela não é descoberta logo no início, o bebê começa a ser gerado nas trompas, também foi encontrado, então, dados importantes referente ao aparecimento de hipertensão arterial. Qual que é o objetivo do rastreamento? Bom, o rastreamento, ele deve acontecer durante todo o pré-natal, Então, desde a primeira consulta, quando a mulher, ela chega lá na unidade básica de saúde, suspeitando de uma possível gravidez, relatando, então, a amenorreia, a gente já começa a fazer esse rastreamento, Que é o quê? A verificação adequada dos níveis pressóricos, que deve ser realizado em todas as consultas e todas as vezes que ela adentrar o sistema de saúde. Por quê? Por ser a doença que mais mata hoje as mulheres, tá?
O objetivo, então, é proteger a mãe dos efeitos deletérios da hipertensão, especialmente essas complicações que a gente vai falar agora a seguir, tá? A primeira de todas elas é a hemorragia cerebral, que vai fazer o quê? O comprometimento da autorregulação do fluxo cerebral, resultando em vasoespasmo cerebral, edema e formação de coágulos sanguíneos, ou seja, né, não vai ter um bom fluxo aí cerebral, causando danos de diferentes proporções. Minimizar a prematuridade, então, quando a gente tem uma pressão controlada durante todo o processo gestacional, a gente consegue também fazer com que o bebê ele fique o maior tempo possível em segurança dentro do útero, né, para que ele possa se desenvolver, ganhar o peso adequado e nascer então no tempo certo, né, nascer a termo em vez de prematuro. Também manter uma perfusão útero-placentária adequada, reduzindo a hipóxia, o crescimento intrauterino restrito e o óbito perinatal. O que acontece quando a mulher ela tem hipertensão e a hipertensão ela não é controlada? A placenta ela deixa de funcionar adequadamente, tá? A placenta que tem a função ali de nutrir, né, o bebê, de oxigenar e auxiliar em todo o processo aí de crescimento desse bebê, ela fica comprometida. Por quê? O nosso organismo, ele trabalha de maneira sábia, né? Então, o que ele entende? Que se eu tenho uma perfusão que não está adequada, né? Eu preciso, então, manter os órgãos que são considerados vitais em bom funcionamento. Então, no caso, os órgãos vitais são os órgãos da mãe, né? Então, é cérebro, coração, pulmão, enfim. Ele não considera o bebê como algo essencial, né? Então, o que começa a acontecer? A placenta começa a não receber aí oxigênio adequadamente e ela deixa de funcionar de maneira eficiente, fazendo com que o bebê ele não cresça adequadamente e não receba todos os nutrientes necessários, né? Isso faz com que o bebê tenha uma chance maior de nascer prematuro ou até mesmo de vir a morrer. Depois, nós temos uma outra situação, né, que são as mulheres que vão se enquadrar na classificada como hipertensão gestacional. A expressão hipertensão gestacional, ela refere-se ao aparecimento de hipertensão em consequência da gravidez e que acontece após a 20ª semana de gestação, desaparecendo até a 6ª semana após o parto, tá? Ou seja, uma mulher que iniciou o pré-natal e não apresentou nenhuma alteração de níveis pressóricos, não era diagnosticada anteriormente como hipertensa, mas que após aí a 20ª semana, de repente, numa consulta de rotina, a gente verificou então que ela apresentou uma alteração nos níveis pressóricos, tá? Essa alteração, ela vai desaparecer até normalmente a 6ª semana após o parto. Quando ela não desaparece, ela se torna então uma paciente hipertensa crônica, tá? Que vai precisar fazer o acompanhamento durante toda a vida. Como que é realizado, então, né, o diagnóstico aí de hipertensão gestacional? Quando em repouso, a pressão se eleva igual ou superior a 140/90, então o parâmetro é o mesmo da hipertensão arterial sistêmica, em pelo menos 2 ocasiões, tá? Então, assim, não é uma consulta, né, deu ali alteração, que eu já vou classificar essa mulher como hipertensa gestacional. Não, ela veio na consulta, eu verifiquei que teve uma alteração, mesmo ela em repouso, eu vou solicitar que ela compareça ao serviço no dia seguinte para fazer novamente o monitoramento dessa pressão. E se a gente verificar que os níveis pressóricos eles estão mantendo ou oscilando sempre entre 140/90 ou mais, então a gente vai classificar, né, essa mulher como hipertensa gestacional, tá? A hipertensão diagnosticada pela primeira vez na gravidez, que não regride no pós-parto, é também classificada como gestacional, ou seja, né, é uma hipertensão que não desapareceu, né? Ela continuou mesmo depois aí do término da gestação, então a gente sabe que ela se tornou uma hipertensa crônica, mas devido à hipertensão que ela desenvolveu durante a gestação. Os sinais
é a oligúria, né? Ou seja, é a presença de diurese menor do que 500 ml por dia, né? Ou menor do que 25 ml por hora. Níveis séricos de creatinina maiores que 1,2 mg por decilitro. E a presença também de sinais de encefalopatia hipertensiva, né? Quando a mulher começa a referir para a gente muita dor de cabeça e distúrbios visuais, né? Ou seja, quando começa a aparecer alterações na visão por conta da hipertensão. E em algumas mulheres também vão referir dor epigástrica ou no hipocôndrio direito, tá? Por conta da lesão dos órgãos aí causada por essa alteração pressórica, tá? Lembrando que esses sintomas, né, eles são mais comuns no caso da pré-eclâmpsia severa, tá? No caso da pré-eclâmpsia leve, normalmente ela não tem nenhuma alteração além do que os níveis históricos mesmo. Nós temos também caso aí de aumento de enzimas hepáticas e de bilirrubinas, ou seja, tenho todo o organismo dessa mulher danificado, né, por conta da alteração da pressão, evidência clínica ou laboratorial de coagulopatia e um achado super comum também é a questão da plaquetopenia, né, menor do que 100.000. Depois, nós temos o caso também de pré-eclâmpsia superposta à hipertensão crônica, né? Que são aquelas mulheres que já tinham hipertensão pré-existente abaixo de 20 semanas de gestação, mas que apresentaram também a alteração, que são as mesmas, né? No caso aí, proteinúria recente menor do que 300 gramas em 24 horas, maior, desculpa, aumentos súbitos na hipertensão e na proteinúria pré-existente, trombocitopenia, que a plaqueta também menor do que 100.000 contagens, e as alterações de enzimas hepáticas anormais, tá? Porque eu tenho todo o organismo dela, então, desequilibrado por conta do dano causado pela hipertensão. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os cuidados maternos, né, na pré-eclâmpsia leve. Quando eu recebo essa mulher lá na atenção terciária, quais são os cuidados de enfermagem, então, indispensáveis para que a gente consiga controlar o dano, tanto para a mulher como para o bebê, tá? Então, preciso colocar ela num ambiente o mais tranquilo e silencioso possível, para que diminua a ansiedade e a agitação. Decúbito elevado a 30 graus e face lateralizada, tá? Para que facilite a oxigenação dela e do bebê. Catéter nasal com oxigênio de 5 litros por minuto. Punção de veia central ou periférica calibrosa para um caso de emergência. E catéter vesical contínuo, tá? Para que essa mulher ela evite o máximo de esforço possível. E para o bebê, né? A gente falou um pouquinho aí da mulher, mas e como que a gente vai fazer a monitoração desse bebê? Vamos pedir para que ela observe, então, os movimentos do feto diariamente, a avaliação do crescimento fetal e do líquido amniótico. Se os resultados estiverem normais, vai repetir o teste a cada 3 semanas, tá? Então, normalmente, quando ela adentra o serviço, é realizado um ultrassom, né, para avaliar a quantidade de líquido, para avaliar o bebê e o crescimento e desenvolvimento e principalmente a perfusão útero-placentária, né? Como que está então a oxigenação e a nutrição desse bebê. Cardiotocografia basal, se possível. E se o cardiotoco ele for reativo, repetir semanalmente, ou seja, né, acompanhar durante pelo menos 20 minutos a frequência cardíaca desse bebê, tá? Para ver como que ele reage durante esse período. Se for ok, vai repetir semanalmente só para controle. A reavaliação materna e fetal deve ser imediata se ocorrerem mudanças, ou seja, se a gente observar lá conversando com ela ou se houver algum relato de alguma alteração de sinais e sintomas, a gente vai fazer imediatamente. E quando esse monitoramento ele é realizado no segmento ambulatorial, tá? Então, a gente vai fazer as consultas semanais,
dessa mulher, tá? Para que acompanhe mais de perto o crescimento e desenvolvimento desse bebê e também verifique as questões de alimentação, tratamento farmacológico, pedir para que ela faça o repouso relativo, principalmente evitar grandes esforços, né, que vão favorecer aí, então o aumento da pressão, pesar diariamente pela manhã, porque as mulheres que apresentam alterações de hipertensão arterial, elas tendem a reter muito líquido, tá? Tendem a ficar edemaciadas. Então, o controle do peso é importante também porque ele serve como um sinal de alerta para a gente pesquisar, então, a função renal dessa mulher, tá? Proteinúria na fita semanalmente pela manhã. Alguns serviços de saúde ele apresentam uma fita, né, como se fosse aquela fita de destro, onde é introduzido, né, na diurese da mulher para fazer a quantificação então de proteinúria. Aqui a nível Sorocaba a gente não tem essa fita. Quando há, né, a necessidade de um monitoramento, de uma suspeita, né, que essa mulher ela esteja apresentando proteinúria, a gente encaminha ela para a maternidade de referência e lá que é realizado, tá? E medir a pressão arterial pelo menos uma vez ao dia. Então, a gente pode orientar ela a fazer isso na casa ou então que ela venha ao serviço de saúde para que seja realizada a verificação. Quando que eu vou falar para essa mulher que ela deve retornar imediatamente ao hospital, tá? Que ela precisa de atenção urgente. Quando ela apresentar pressão arterial maior ou igual que 150 por 100 milímetros de mercúrio, quando na fita de proteinúria der 2 cruzes ou mais, quando perceber um aumento exagerado de peso, por exemplo, 2 quilos de um dia para o outro, quando ela sentir cefaleia grave persistente, ou seja, uma cefaleia intensa e que persiste mesmo quando ela faz uso de medicações para controle, dor abdominal persistente, principalmente na região epigástrica e hipocôndrio direito, que me diz aí lesão de fígado, né? Se ela apresentar qualquer tipo de sangramento vaginal, se ela tiver presença de contrações uterinas regulares, ou seja, sentir que a barriga está ficando endurecida com muita frequência, ou que ela esteja apresentando dor, né, durante essas contrações, presença de distúrbios visuais, ou seja, tá com a visão embaçada, tá com a visão estranha, náusea ou vômito persistente e quando ela percebe uma diminuição dos movimentos fetais, tá? A gente deve orientar ela a procurar imediatamente, então, a maternidade de referência para avaliação obstétrica. E algumas mulheres, mesmo quando elas estão fazendo o acompanhamento certinho, o repouso, elas podem apresentar a eclâmpsia. Lógico que é menos comum do que aquelas mulheres que não aderiram adequadamente ao tratamento, né? Mas algumas, num período curto de tempo, elas vão evoluir para essa complicação grave que nós chamamos de eclâmpsia, tá? Então, o que é a eclâmpsia? A eclâmpsia é o início agudo de convulsões durante a gravidez ou no pós-parto, não relacionada com outras entidades patológicas cerebrais em uma mulher com pré-eclâmpsia. Então, uma mulher que não tinha nenhum problema neurológico, não fazia uso de nenhuma medicação para problemas neurológicos e, de repente, ela começa, então, a apresentar convulsões. E, principalmente, quando já estava fazendo um acompanhamento ou já tinha sido diagnosticada como hipertensa gestacional ou uma paciente que já era hipertensa crônica, tá? E que já tinha também alterações de proteinúria, naqueles achados que nós conversamos antes. Se a gente receber uma mulher nessa situação dentro do serviço, é considerada uma emergência obstétrica, né? Ela deve ser avaliada imediatamente pelo médico. Mas nós precisamos também, né, agir quanto enfermeiros diante dessa situação para garantir aí a vida dela, né, e menos sequelas para o binômio, tanto para ela como para o bebê. Então,
manter também um ambiente tranquilo, o mais silencioso possível, decúbito elevado a 30 graus e face lateralizada, catéter nasal com oxigênio 5 litros por minuto, punção de veia central ou periférica calibrosa e catéter contínuo. Esses são os cuidados essenciais de enfermagem para que a gente tenha então uma assistência adequada para essa mulher, tá? Uma dúvida muito frequente com relação às síndromes hipertensivas na gestação é a questão da via de parto, né? Muito se fala que se a mulher tem algum tipo de alteração de níveis pressóricos, ela deve ser submetida a uma cesárea, né? Porque a cesárea ela vai salvar então a vida aí da mulher e do bebê. O que a gente tem de dados referente a isso, tá? Científicos, né? Dados científicos atuais. O parto vaginal, ele é preferível à cesariana para mulheres com pré-eclâmpsia e eclâmpsia, desse modo evitando o estresse adicional de uma cirurgia em uma situação de alterações fisiológicas múltiplas, tá? Por quê? O parto cirúrgico é um parto que vai colocar 3 vezes mais em risco, né, a vida aí da mãe e do bebê. Lembrando que a gente já tem uma paciente de risco e já tem um bebê de risco, então o adequado é que se a pressão ela tá estabilizada, né, se ela tá fora de uma situação de risco, que deva se fazer então a indução do parto, tá? A indução do parto deve ser realizada de forma intensiva, assim que a decisão para a interrupção for tomada, né? Ou seja, fizemos a avaliação dessa mulher, né, e percebemos que ela não tem mais condições de manter esse bebê dentro da barriga, porque a placenta ela não está funcionando adequadamente, mesmo com todos os cuidados, a gente não está conseguindo controlar essa pressão, né, estamos aí a equipe avaliando que o quadro dela está se agravando, então deve ser realizada a indução do parto, tá? Como que vai ser realizado? É colocado uma medicação chamada misoprostol por via vaginal para que ajude no amolecimento do colo desse útero e assim que esse útero, né, ele ficar amolecido, a gente coloca a ocitocina, então, por via endovenosa para que inicie as contrações, tá? Esperando então a dilatação, né, desse colo para que o bebê nasça. E existem algumas mulheres que elas vão evoluir para um quadro ainda mais grave, tá? Chamado síndrome de HELP. Então, o que é, né, a síndrome de HELP? É o quadro clínico caracterizado por hemólise, tá? Cada uma dessas letrinhas, elas significam alguma coisa, né? Então, H significa hemólise, que significa, então, elevação de enzimas hepáticas, né? Ou seja, eu tive um órgão aí atingido por conta da hipertensão, que acabou acarretando, então, na elevação das enzimas hepáticas. Um quadro seguido de plaquetopenia, tá? Então, ou seja, toda alteração do sistema hepático que faz com que essa mulher ela fique mais suscetível a quadros hemorrágicos. Então, é uma emergência obstétrica grave. A gente tem uma alta taxa de mortalidade para mulheres que chegam nesse quadro, porque é muito difícil de conseguir reverter essa situação. A paciente normalmente precisa de transfusão de sangue, muitas vezes vai ter que ser realizada a retirada desse útero por conta do sangramento descontrolado. Então, uma paciente que, quando ela sair, né, do parto, enfim, ela vai ficar sendo assistida por alguns dias na unidade de terapia intensiva, até que os exames laboratoriais eles se normalizem. Então, uma paciente que tem que ser assistida muito de perto, tá? Em obstetrícia é considerada como agravamento do quadro de pré-eclâmpsia, né? Então, quando ela teve lá a pré-eclâmpsia, que ela já começou a demonstrar alterações renais, né? E a gente não conseguiu o controle, o agravamento da doença, ela pode então evoluir aí para HELP e daí a gente tem uma situação muito grave que precisa ser tomadas decisões assim imediatamente para não perder aí
principalmente a mãe, tá, gente? Todas as vezes que a gente tem uma complicação em obstetrícia, a equipe médica sempre vai dar preferência para a vida da mãe. Se tiver que optar entre mãe e bebê, é sempre a vida dela, tá? Então, todas as medidas serão tomadas para garantir a vida. Avaliação das condições fetais. Parto imediato ou mais tardiamente, né? O que deve ser realizado? O que a evidência ela diz a respeito disso? Após a admissão, a idade gestacional deve ser confirmada e o estado fetal avaliado por cardiotocografia basal ou perfil biofísico e preferencialmente por dopplerfluxometria, ou seja, normalmente é realizado ultrassom, né, onde a gente já consegue avaliar tudo de uma única vez, principalmente o fluxo da placenta, que é o que é mais importante para a gente saber como que está esse bebê lá dentro do útero. As gestantes com gestações maiores ou iguais a 34 semanas e todas com síndrome de HELLP devem ser preparadas para o parto vaginal ou abdominal dentro de 24 horas, tá? Por que 24 horas? Porque esse é o período onde a gente consegue salvar o maior número de mulheres, tá? Dentro da evidência, né? Esse é o que a gente tem de dados hoje. Aquelas com gestações entre 24 e 34 semanas devem fazer o uso do corticoide, mesmo se o parto não puder ser adiado pelo período ideal de 24 a 48 horas. Por quê? Um bebê entre 24 e 34 semanas de gestação é um bebê que não tem a parte pulmonar madura para conseguir respirar sozinho, né? Então, a gente faz o uso aí do corticoide para que tenha um amadurecimento desse pulmão e ajude, então, nessa transição, né, do bebê, da vida uterina para extrauterina, tá? Manejo do trabalho de parto. Em gestantes com gestações menores ou iguais a 34 semanas, a via de parto preferencial é a via abdominal, sendo a opção pela via vaginal também factível, dependendo das condições maternas e amadurecimento cervical que permitam a indução rápida do parto. Então, por quê? Porque algumas mulheres vão demorar para entrar em trabalho de parto com a indução, tá? Então, se eu tenho uma paciente grave que eu preciso realizar esse parto rápido, a gente vai avaliar todas as condições. Se eu realizar o exame de toque e observar que eu tenho um colo favorável para o parto normal, que vale a pena investir na indução, a gente vai investir na indução. Agora não, tenho um colo que está muito fechado, está difícil de conseguir, né, esse amolecimento para que aconteça então a dilatação. O viável é que seja realizado, então, o parto por via abdominal, tá? Para que a gente consiga salvar, então, aí. Nós temos também um quadro que merece muita importância, que é o que nós chamamos de distúrbios hipertensivos, tá? Ou seja, são mulheres que não entram na classificação de hipertensão arterial sistêmica nem de hipertensão gestacional, mas que a gente observa que estão propensas, né, que precisam de uma observação contínua, porque são candidatas a vir apresentar uma alteração posterior, tá? Então, assim, em todas as consultas de pré-natal, o que é importante o enfermeiro observar, né? Sempre qual que é o comum, né? Qual que é o basal daquela paciente. Então, tem uma paciente que a pressão dela normalmente é 100 por 60, né? E vem mantendo sempre 100 por 60, 90 por 60, 110 por 60, mas que normalmente está oscilando assim, né? E de repente ela aparece com uma pressão 130 por 90, né? Então, onde eu tenho uma elevação de 30 milímetros de mercúrio ou mais, né, nos níveis habituais de pressão arterial sistólica, e uma elevação de 15 milímetros de mercúrio ou mais nos níveis habituais da pressão diastólica. O que tá me dizendo? Opa, é um sinal de alerta, né? Alguma coisa está acontecendo nesse organismo que eu preciso rever, que eu preciso ficar atenta enquanto profissional para não permitir que evolua, né, para uma hipertensão gestacional. Então, a gente não pode desconsiderar essa alteração, tá? Se eu verifiquei essa alteração,
peço para ela retornar no próximo dia, de preferência no mesmo horário, para que a gente faça um acompanhamento de perto dessa gestante. Como deve ser, então, a técnica recomendada para a aferição da pressão na gravidez, tá? Então, quando eu recebo uma gestante no serviço de saúde, o ideal é que ela faça um repouso de 25 minutos, se possível. Se não for possível 25, no mínimo 5 minutos. Que ela tenha o braço livre durante a verificação, ou seja, não pode ter blusa apertando, para que eu tenha, então, né, um bom retorno venoso. Ela deve estar sentada com o braço horizontalmente no nível do coração ou deitada em decúbito lateral esquerdo ou a 15 ou 30 graus e verificada no braço superior. Então, a gente sempre dá preferência para as gestantes ficarem em decúbito lateral esquerdo, tá? Porque eu tenho uma melhora no retorno venoso, então tenho uma melhora de perfusão tanto para a mulher quanto para o bebê, tá? E sempre na mesma posição e nunca na posição supina, tá? Por quê? Porque a mulher com a barriga para cima e o bebê, ele vai provocar o quê? Uma pressão nas veias, né, nas artérias abdominais, que podem interferir, então, na alteração dos valores e também na perfusão, tanto para a mulher quanto para o bebê. O que nós temos de alterações patológicas, então, quando a mulher ela desenvolve algum problema hipertensivo na gestação? O principal de todos, né, principalmente aí para o bebê, é a unidade fetoplacentária, ou seja, no útero vai acontecer uma vasoconstrição causada pela hipertensão, como consequência a gente vai ter uma redução do fluxo sanguíneo uterino, o que pode resultar num descolamento da placenta ou em cicatrizes placentárias. O que é isso, né? Cicatrizes placentárias. Como não está tendo ali, né, um fluxo sanguíneo adequado, começa a morrer a placenta, tá? Então, se vocês tiverem oportunidade um dia de participar, né, de um parto, de ver, né, o parto de uma mulher hipertensa e vocês puderem fazer a avaliação dessa placenta, vocês vão verificar que ela tem partes infartadas, tá? Ou seja, partes mortas causadas pela falta de oxigenação. A quantidade de oxigênio que se difunde para a circulação fetal no interior da placenta diminui, né? O tecido placentário se torna isquêmico, formando-se trombos nos capilares das vilosidades coriônicas e ocorrem infartos, né? Levando então à restrição do crescimento uterino, ou seja, se eu não tenho uma boa perfusão, como consequência, eu não tenho também um crescimento fetal. É uma curiosidade, né, para vocês. No Brasil, não há muitos dados de mortalidade que considerem a variável raça-cor. No entanto, um dado trazido pelas Sextas Diretrizes Brasileiras de Hipertensão em relação ao gênero e à cor demonstrou o predomínio de mulheres negras com excesso de hipertensão arterial sistêmica de até 130% em relação às brancas. Além disso, informou que não se conhece com exatidão o impacto da miscigenação sobre a hipertensão arterial sistêmica no Brasil. Outros dados existentes revelam que a taxa de mortalidade das mulheres negras é quase 6 vezes maior do que a taxa de mortalidade relativa às mulheres brancas. Então, quando a gente recebe, né, uma mulher negra aí dentro do serviço de saúde, a gente deve ter atenção ainda redobrada, porque a gente sabe que a probabilidade dela desenvolver a hipertensão e a probabilidade dela morrer é maior, né? Diante de tudo isso que a gente discutiu, eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão, né? Qual a importância do enfermeiro diante desse problema? É um problema simples, porque hipertensão arterial é uma doença que não é difícil de ser diagnosticada e tratada, mas que hoje, gente, nós temos os estudos mais recentes dizendo que as mulheres, elas morrem por conta de não ser atendidas adequadamente com relação à hipertensão, tá? Ou seja, chega a ser realizado o diagnóstico, porém elas não são acompanhadas de maneira adequada.
Então, elas acabam aí evoluindo pro óbito, ou até mesmo, né, o bebê, ou ela e o bebê, ou o bebê com alguma sequela, por conta desse problema que, se for acompanhado de maneira adequada, se ela tiver uma boa adesão do tratamento, ela consegue então ter, né, qualidade de vida, tá? Então, eu gostaria que vocês escrevessem no caderno de vocês quais as ações que vocês poderiam desenvolver no estágio, depois enquanto enfermeiros na vida profissional, para ajudar a diminuir o impacto de morbimortalidade materna por arterial. As referências bibliográficas que eu utilizei para montar essa aula é o Caderno de Atenção Básica Pré-Natal de Baixo Risco do Ministério da Saúde, o blog da doutora Melanie Amorim. Então, se vocês procurarem o blog dela, tem muitos estudos pertinentes à área da saúde da mulher. E Assistência Obstétrica, um guia prático para a enfermagem, e também o Manual de Alto Risco do Ministério da Saúde, onde vocês poderão encontrar todas as informações necessárias referente a esse problema, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me enviar por e-mail e a gente vai se falando até que as aulas elas voltem então ao normal, tá? Um grande abraço para todos, bom estudo e até a próxima!